Olá, boa tarde. Boa tarde, queridas mães, boa tarde, queridos pais, neste dia 25 de Abril, Dia da Liberdade. E vamos aqui partilhar um pouco nesta rúbrica Pais para o Novo Mundo. Hoje a convidada sou eu, não trago nenhuma mãe, nenhum pai, mas eu como mãe vou partilhar aqui algumas ideias acerca da educação dos nossos filhos. Hoje é Dia da Liberdade, é dia 25 de Abril, certo? E muitos de nós passou por este dia, já éramos nascidos, outros nem tanto. Eu já tinha 2 anos, não me lembro muito bem o que é que eu vivi, mas tenho as histórias da família. E mais do que isso, será que nós realmente damos liberdade aos nossos filhos? Ou como é que nós vemos a liberdade das nossas crianças? Será que nós estamos a educá-las para elas serem realmente livres? Será que sim, no meio de tanto, no meio desta confusão que existe no mundo, nestas incertezas, as dúvidas, a inteligência artificial, não sabemos se os nossos filhos, quais são os empregos que eles vão ter, estamos a educar para quê? Não é? Eu acho que andamos um bocadinho aqui às apalpadelas. Sabemos que temos que educar os filhos, que temos que dar tudo o de melhor, não é? Para terem um futuro risonho, mas muitas vezes não sabemos como ou o que é isto da liberdade, o que é isto de educar aqui para um novo mundo. Às vezes parece que saímos de algo que não nos deixam fazer, não é? Nesta educação mais tradicional, em que nós achamos que prendem as crianças, elas não aprendem aquilo que deviam, mas depois, às vezes, podemos dar-lhes muita liberdade e ir aqui do 8 ao 80. Bem, eu chamo Cátia Rafael, aqui para quem me está a ver pelas mãos, não é? Chamo Cátia e ajudo pais realmente a educar de uma forma diferente através do método Montessori. E um dos erros que nós cometemos quando educamos uma criança com todo o amor e carinho é realmente não o conhecermos. Muitas vezes pensamos que conhecemos os filhos, mas será que sim? Conhecemos a comida que eles com certeza eventualmente gostam mais, conhecemos sim a cor, não é? De que gostam mais, às vezes nem tanto, mas outras vezes sim. Sabemos que número calça, sim, sabemos que já sabe dizer umas palavras, sim, mas será que isso... Olá, Andreia, que saudades, e a Sónia. Mas será que, no fundo, nós conhecemos os nossos filhos e a nós próprias? Bem, eu penso que nesta caminhada de vida, né, que nós temos neste planeta, no fundo, vamos nos conhecendo. E então é isso que também acontece em ser mãe e conhecer os filhos. Mas temos possibilidade de não ficar pela rama, não é? E o método, e a Andreia já é uma mãe Montessori, o método ensina-nos e dá-nos ferramentas para nós conhecermos melhor os nossos filhos. E uma dessas ferramentas, por exemplo, é a observação. Observar aquilo que a criança faz. Mas às tantas, não é só observar o exterior, mas se nós não intervirmos, se nós não termos a mão e deixarmos a criança brincar e ser aquilo que ela é, começamos com outros olhos a observar o seu interior. E então ainda vemos mais maravilhas, as descobertas que eles fazem, o desenvolvimento que eles têm de um dia para o outro. Observamos aquelas pequeninas coisas que só uma criança faz. Eu acho que isso é maravilhoso. E também é a diferença que pode marcar em darmos mais liberdade aos nossos filhos.
porque se tivermos estes olhos, não é? Estes, como o príncipezinho, olhar sem ver, se conseguirmos fazer isto, temos mais confiança e daí começamos também a dar mais liberdade às nossas crianças. Eu acho que é uma nova forma de ser e de estar, porque realmente, no fundo, nós pais temos tantos medos, medo que eles não atinjam, sei lá, as notas que devem atingir, medo que eles se percam na rua, medo, não é? Tantos medos. Mas se realmente nós tivermos este desejo de ir profundamente à sua alma, nós vamos sentir-nos, não só nós mais seguras, mas também passar esta segurança para os filhos. E quando isto acontece, maravilhas acontecem também. E então pode ser, e é de certeza aqui uma nova forma de educar. Conhecer realmente os nossos filhos. Quem são eles? Lá bem, no fundo, lá bem no seu interior. E para isto, nada melhor então do que observar. E isto é um elemento muito importante que Maria Montessori nos deixou, a observação. Observar, mas também observar-nos a nós. E será que tu que estás aí desse lado, será que tu te observas assim e quando? Como é que tu o fazes? Será que tens rituais para parares um pouco mais, para teres esta possibilidade de te observar? O que fazes com as tuas emoções? O que fazes com os teus medos? O que fazes com as tuas dúvidas? Apontas? Tens noção disso? Reages? O que é que tu fazes? Se quisesse escrever aí nos comentários e partilhar comigo, eu gostaria imenso. Este é o observar o nosso interior. Às vezes falamos muito, não é? Mas será que temos tempo para parar um pouco? E não é preciso grandes cerimónias para parar. As mães estão sempre super ocupadas. Mas 5, 10 minutos, enquanto a criança dorme, ou de manhã, quando nos estamos a arranjar, ou durante o duche, estes 5 minutos, 10, depois vamos aumentando, para nos observarmos logo de manhã e delinearmos também aquilo que queremos fazer durante o dia. E agradecer a noite que tivemos, mas também agradecer o dom da vida, de estarmos vivas e podermos, a partir daí, desse momento, arregaçar as mangas e ser mais um dia. Um dia que seja pleno, não é? Não carregar esta educação dos filhos, fazer das rotinas com a criança uma maior leveza. Elas têm que existir, mas que não seja isso uma preocupação, mas tudo aquilo que nós fazemos com os filhos, que seja, claro que é por amor, certo? E eu acredito profundamente que as mães fazem isso por amor, mas que na verdade seja ao ritmo, não só da mãe e do adulto, mas também ao ritmo da criança. Esquecemos de que as crianças, os filhos, cada um deles é uma pessoa, não é? É um ser humano muito próprio, que desde muito cedo tem os seus valores, começa depois aí a criar as suas crenças consoante aquilo que nós lhes vamos dizendo e consoante o meio que tem à sua volta. Portanto, temos muita responsabilidade em educar uma criança, nós isso já sabemos, mas será que fazemos da forma mais correta para este século XXI? Será que o estamos a dar-lhes as ferramentas necessárias para eles crescerem plenamente? Não sei, isto aqui são perguntas que eu faço. Será que neste Dia da Liberdade e que nós celebramos a democracia, será que no fundo damos a liberdade suficiente
às nossas crianças, aos nossos filhos, às crianças com quem trabalhamos. E eu, segundo Maria Montessori, eu acho que ainda estamos muito longe. Estamos muito longe porque oferecemos-lhes aquilo que eles realmente gostam, desejam, ou oferecemos as atividades que nós planeamos tão delicadamente. Isto é cortar um bocadinho aqui a liberdade, não é? E falamos tanto em brincar, mas as crianças também gostam mais do que brincar. Brincar é muito, mas mesmo muito necessário, porque elas, na brincadeira, vão se desenvolvendo, certo? Porque brincar, costumamos dizer que brincar é o trabalho das crianças, mas também sabemos que as crianças gostam de imitar o adulto. E quando lhes damos atividades em que elas possam imitar o adulto, isso também é muito válido. E não é só entreter, como também muitas vezes fazemos, vamos ali deixar a criança brincar para se entreter um pouco. Não, que tenhamos esta consciência cada vez maior de que é importante educar de forma consciente, de forma, eu quase diria de forma real, não é? Tendo em conta que os filhos, as crianças, são seres únicos que, de alguma forma, estão à nossa guarda. Nós não somos os seus criadores, nós somos apenas os seus anjos da guarda, como diz Maria Montessori. Somos os seus guardiões. Nós não criamos nada na criança, nós não ensinamos nada à criança. E quando falo em criança, também estou a falar em nós, só que nós já passamos essa fase, certo? Agora somos adultos. Interrompi aqui uma. O que é que, se nós revivermos um bocadinho a nossa infância, daquilo que nós nos podemos lembrar, estamos contentes, estamos apaziguadas com aquilo que nos aconteceu. É porque muitas das vezes, depois nós transmitimos e transferimos muitas situações, muitas vivências para a educação dos nossos filhos. As coisas boas e as coisas más. Mas realmente nós, ao fazermos isto e tendo esta percepção, nós estamos a cortar-lhes a liberdade também. Porquê? Porque não estamos a deixá-los ser quem são. E não é fácil fazer esta desidentificação quando gostamos muito, não é? E quando achamos que temos esta enorme responsabilidade. Não é fácil. É um grande desafio, mas é este desafio que realmente nós precisamos de enfrentar, de atravessar neste século XXI, se queremos crianças cada vez mais preparadas para o presente e para o futuro. Nós somos pessoas do século XX, fomos educadas nesse século, não é? Com muitos desafios também, mas são outros os desafios aqui para as nossas crianças do século XXI. Olá, Diana. E por isso eu acho que é importante, como educadoras, como educadores, termos esta percepção de que os nossos filhos, as nossas crianças, são seres únicos, são seres humanos, tal como nós, mas têm os seus valores, as suas características, e desde sempre. E, portanto, cabe-nos a nós apenas guiá-los, orientá-los. E quando nós conseguimos fazer isto, nós estamos a dar esta liberdade que hoje nós celebramos. Porque realmente, e ainda bem, já conquistamos. Olá, Alexandra. Já conquistamos muita coisa, não foi? E falamos de muita coisa. Falamos já das mulheres, daquilo que nós precisamos ultrapassar e vencer. Já falamos do racismo, da violência doméstica, falamos em tudo isso e é muito, mas mesmo muito bom. Mas ainda não falamos suficientemente sobre
as crianças. Ainda temos um olhar assim muito obscuro acerca daquilo que é uma criança. E, portanto, neste dia hoje da liberdade, que consigamos dar liberdade aos nossos filhos, desde muito cedo. E Maria Montessori, que foi uma mulher fabulosa, que lutou também muito pela liberdade, ela ensina-nos isto. Ensina-nos quando nos diz que é preciso observar a criança sempre para a conhecermos. E ela também nos deixou os planos de desenvolvimento. Quais são os pais realmente que conhecem o estado físico, emocional da sua criança naquela idade? Nós, muitas das vezes, confiamos e está tudo bem, nos pediatras, nos psicólogos, nas vizinhas, não é? Quando temos uma dúvida, não sentimos aquela segurança de mãe. Porquê? Porque, na verdade, nós não conhecemos os nossos filhos. Infelizmente, conhecemos muito, como eu disse há pouco, pela rama, mas Maria Montessori deixou-nos os 4 planos de desenvolvimento, em que cada um deles dá-nos exatamente pistas, dicas, mais do que isso, ela diz exatamente o que é que cada criança pode desenvolver em cada faixa etária. E quando um pai, uma mãe tem isto nas suas mãos, consegue fazer outras coisas, consegue educar de outra forma, consegue confiar mais nos seus filhos, porque sabe que se ele está a ter aquela atitude, se ele está a correr, se ele está a subir e descer as escadas, se ele tem um gosto pelas letras, pelos sons, é porque realmente ele necessita, ou ela, a nossa filha, necessita. Então é importante conhecer a nossa criança através da observação, mas também através dos seus planos de desenvolvimento. E quando isto acontece, nós conseguimos confiar nelas completamente. Maria Montessori diz-nos que cada criança é o início de uma nova humanidade. Nós ansiamos por isto, não é? Andamos aqui à procura de uma nova humanidade, mas no fundo não sabemos aonde ir. Fazemos sempre as mesmas coisas e quando queremos resultados não podemos ir pelos mesmos caminhos e ainda não estamos aqui nestes caminhos diferentes. Há pessoas que já estão, mas seria bom trazermos mais mães, trazermos mais pais, famílias para este novo mundo, para pais para um novo mundo. Irmos realmente ao que interessa dos nossos filhos, não só a sua parte física, a sua parte emocional, que tanto se fala também, mas também a sua parte espiritual. E quando falamos na parte espiritual, não é só religião, e não é religião, é a sua parte interior, o seu interior. Deixarmos a criança desenvolver-se interiormente. E como nós não conseguimos ver isso, torna-se mais difícil nós ajudarmos, torna-se mais difícil nós também confiarmos que isso está a acontecer. E a única forma que nós temos para deixar isso acontecer, e que Maria Montessori nos ensina, é que nós não podemos interromper aquilo que a criança está a fazer. Se ela está a brincar, não interromper. Se ela está, sei lá, a ver um livro, não interromper. Se ela está a fazer alguma atividade com as suas mãos, quando são mais pequeninas, a pintar, não interromper. Só se deve interromper em 3 situações, que é quando ela se pode magoar, quando ela pode magoar outra pessoa, ou quando ela pode destruir o ambiente, alguma atividade, algum material que está à sua volta. De resto, nós não devemos intervir quando os nossos filhos estão a fazer aquilo que gostam. E aí, mais uma vez, desta forma, estamos-lhe a dar liberdade, esta liberdade que hoje nós estamos a celebrar, não é? Celebramos muito o de fora, não é?
o fora, o país, o mundo, mas no fundo, quando são para tomar decisões acerca de cada vida, de cada criança, as coisas ainda não estão fáceis, ainda há muito por percorrer e somos nós, os pais, que temos que fazer esta mudança. Não podemos colocar a culpa ou a responsabilidade nas escolas, nos educadores, eventualmente no Estado. Tudo isso é necessário, mas somos nós os responsáveis pela educação dos nossos filhos e, portanto, cabe-nos a nós conhecer verdadeiramente as nossas crianças, os nossos filhos, mais do que aquilo o número que calçam, a comida que gosta, é conhecer aquilo que eles gostam de fazer, conhecer o seu interior. Esta não é uma parte muito fácil, mas é possível fazer isto desde sempre. Imaginem quando estamos grávidas e podemos aqui começar a falar com o bebê já dentro da barriga, falar, não é? Transmitir-lhes já confiança, alegria, transmitir que não temos, por exemplo, medo do parto, porque a criança sente tudo isto. Começamos já a educar de forma mais positiva, não é? De forma mais consciente, desde logo na gravidez. Depois, quando nasce, ter sempre a criança ao pé de nós, estes primeiros anos de vida, que são tão importantes e que nós, com medo de perdermos, às vezes, outras coisas, deixamos esta educação nos primeiros anos e até dos primeiros meses na mão de outras pessoas que nós não conhecemos. Não devemos interferir de todo na atividade da criança, não podemos acrescentar informação dentro da atividade. Não, Andreia, não podemos acrescentar informação dentro da atividade, não, o ideal seria não intervir, não, porque nós, ao início, podemos ensinar ou apresentar aquilo que a criança escolheu para fazer e depois deixá-la explorar, porque ela está numa fase de desenvolvimento que é diferente da nossa. E nós, quando estamos a intervir, estamos a transferir já aquilo que nós somos como adultos. Então, deixar a criança explorar à vontade. Talvez depois, noutra altura, poder apresentar um pouco mais, não é? Aí já tem uma maior dificuldade. E então, mas será noutro momento, e a criança aí observa e fará já depois, mas quando a criança está a brincar, não interferir, desde que ela, como eu disse há bocado, desde que ela não se magoou, desde que não magoou o adulto, desde que também não destrua, nós temos às vezes esse, não é? E queremos, uau, ele está ali a fazer alguma coisa e achamos, se pegar nesta cor, se pegar na outra, mas quando eles ainda são pequenos e ainda não têm esta mente mais abstrata e precisam de coisas mais concretas, é bom deixá-los explorar, certo? Não procurar, não intervir e não transferirmos aquilo que nós gostávamos que eles fizessem. Pensamos que estamos a ajudá-los ou a acelerar um bocadinho a sua aprendizagem, mas depois não vai ser ao ritmo da criança, não é? E podemos nos lembrar que a criança é um ser único, é diferente de nós, não é? É outro ser e, portanto, precisa de ir ao ritmo dela e precisa de fazer também as suas explorações. Portanto, haverá tempo para depois podermos fazer aí um acrescento à atividade que está a fazer, certo? O ritmo dela é diferente do nosso. E aí também, já viste, quando nós estamos aqui a acrescentar um bocadinho mais de informação, às vezes a intervir, será que nós não lhes estamos a cortar esta liberdade, esta autonomia que eles tanto procuram, né? Estamos aqui a acelerar. Ele vai lá chegar na mesma. Eu confio plenamente nas crianças, vai lá chegar. Agora, tem que ser ao ritmo dela. E isso marca
marca toda a diferença no seu desenvolvimento e até na sua personalidade. Sim, na sua autoconfiança, também na sua socialização, porque sente-se mais confiante. Portanto, poderei aqui dizer que 3 erros que nós cometemos é quando nós não observamos, quando nós intervimos, mas nestas três opções, não é? Quando só se deve intervir quando a criança se magoa, quando a criança magoa o outro, ou quando a criança pode destruir alguma coisa. Ou então outro erro de nós não confiarmos nos filhos. Porquê é que nós intervimos? Porque temos receio que não atinja o objetivo. E qual é que é o objetivo? Os nossos objetivos são diferentes dos objetivos das crianças. O objetivo principal que a criança tem, que ela não sabe, mas que ela tem, é o seu desenvolvimento. E, portanto, tudo aquilo que ela faz é para se ela desenvolver. Portanto, é bom confiar. E nós, cada vez que observamos, conseguimos confiar mais um bocadinho. Observar, então, ele hoje adquiriu isto. Uau! Então, amanhã poderá fazer ou adquirir outra coisa com a mesma atividade. Então, eu posso apresentar no dia a seguir mais um bocadinho. Perguntar, olha, hoje a mãe, tu que estás a brincar com isto, eu hoje vou apresentar-te mais outra opção. Mas também temos de ter cuidado, não é? Um beijinho, Andreia, também com a idade que as crianças têm, por exemplo, aqui com 4, 5 anos, nós temos outra linguagem, não é? E podemos perguntar, olha, hoje queres aprender, ou queres aprender mais uma letra, ou queres E eles já respondem. Então aí nós, se não quer, então está tudo bem, propomos. Para quando são mais pequeninos, temos que ter atenção. Não é fácil, mas vale a pena, porque até depois nós vemos este desenvolvimento de forma diferente e vemos novidades conquistadas por eles e não por nós, porque quando nós intervimos, quer dizer, é novidade? Não é, porque saiu da nossa cabeça. Agora, quando é espontâneo, não é? Quando é espontâneo, nós ficamos tão contentes. É um exercício que nós temos que fazer todos os dias, mas eu acredito que ao fazer este exercício todos os dias, e que se prolongue durante a nossa vida e a vida dos nossos filhos, fará a diferença na sua criatividade, na sua autoeducação, na sua autoconfiança, capaz também de expor e de explicitar os sentimentos que está a sentir e a ter, é maravilhoso. Então deixo-vos esta pequenas dicas, esta pequena reflexão sobre se realmente hoje, que estamos a celebrar o Dia da Liberdade, se nas nossas vidas damos liberdade também aos nossos filhos. Se damos, então que continuemos assim. Se não damos, já é hora de dar. Sempre, e não é difícil, é olharmos para eles e percebermos qual é o seu ritmo. Dar liberdade é deixar a criança ir ao seu ritmo e confiar nela, certo? Então, um grande beijinho. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta, mas ficamos então por aqui. Um grande beijinho e até ao próximo domingo. No próximo domingo terei outra convidada. Tudo de bom e uma boa semana. Confiem nas vossas crianças, porque elas merecem. E elas têm tudo o que é preciso dentro delas para nós confiarmos. Só basta observar e deixarmos elas serem. Um beijinho, Andreia, tudo de bom.